Estou certa de que existe aqui uma história fantástica. Percebe-se só de olhar. Não se pode acreditar em tudo o que se vê. O processo forense é um pouco como eliminar itens de uma lista. Parece mostrar indícios de violência. Investigando múmias. O crânio perfurado. Múmias. Os restos mortais preservados de pessoas que viveram há muitos séculos. Todos sabem que os egípcios embalsamavam os seus mortos, mas durante milhares de anos os corpos sul-americanos também eram mumificados. Hoje, estas múmias são uma verdadeira janela para o misterioso mundo em que habitavam, tal como era antes da chegada dos europeus. Com técnicas científicas recentemente desenvolvidas, podemos agora revelar o mundo em que vieram, descobrir quem foram e, por vezes, como morreram. O Museu Towneley Hall de Burnley, no noroeste da Inglaterra. A investigadora de múmias Joan Fletcher é uma egiptóloga, mas os seus conhecimentos aplicam-se a múmias de todo o mundo. Olá, muito prazer. Vamos subir? Está prestes a descobrir o seu mais recente desafio. Chegou-nos às mãos em 1913 e foi enviado do Peru. Devo dizer que me chamou a atenção a forma deste crânio extraordinário. É bastante alongado. Aquilo que nos interessou realmente foi este buraco no crânio. É incrível, olhe só. Não é circular, tem uma forma quadrangular. É um buraco invulgar, muito gráfico. Parece significar que foi alvo de um ato violento. É horrível, terá sido esta a causa da morte. O corpo foi doado ao museu por W.T. Taylor, um engenheiro de Burnley que tinha vindo a trabalhar em projetos hidroelétricos na América do Sul. Tem alguma ideia da região do Peru onde Taylor a encontrou? Pensamos ter sido no norte do Peru, mas não temos a certeza absoluta. Nos seus apontamentos, Taylor descreve a múmia como uma chachapoya, uma cultura conhecida como o povo das nuvens, por habitar na floresta de altitude, uma zona remota das montanhas do norte do Peru. Era uma raça guerreira, famosa por sepultar os seus mortos em peitoris de rocha perigosos no alto das encostas escarpadas. Quais são os nossos parâmetros para esta investigação? Estamos muito satisfeitos por esta múmia regressar a York. É muito raro ter este tipo de acesso ilimitado a uma múmia deste género. Estou certa de que conseguiremos obter bons resultados. Como já referiu, esta múmia já foi um indivíduo, um ser humano, e devemos-lhe isso. Descobrir tudo o que conseguirmos acerca da sua vida e, possivelmente, da sua morte. A equipa de investigação de múmias da Universidade de York é um grupo multidisciplinar que tem sido pioneiro aplicando novas técnicas de investigação em múmias há quase 10 anos. Duncan Lees é o arqueólogo forense da equipa. Ele possui a tecnologia para fazer modelos tridimensionais exatos das múmias que eles estudam. Estou a criar milhões, dezenas de milhões de pontos precisos. Jill Scott é uma egiptóloga que se especializou no estudo de corpos antigos. Ela é a principal investigadora de arquivos do projeto. Estes ferimentos não resultam apenas de batalhas. Este tipo de traumatismo no crânio também ocorria durante rituais. Stephen Buckley é um químico arqueólogo. É conhecido internacionalmente por descobrir segredos ocultos em técnicas de mumificação ancestrais. É como dar um salto no escuro. Nesta fase inicial da investigação, a equipa já tem uma vantagem. Podem trabalhar com a múmia verdadeira aqui na sua base e apelidaram-na de Homem-Nuvem. Estou muito entusiasmada com esta múmia. E estou certa que todos vocês vão concordar que se trata de um exemplo fantástico de mumificação. É maravilhoso.
As múmias, como o Homem-Nuvem, podem ser preservadas por meios naturais ou artificiais. O consenso geral é de que a vasta maioria das múmias peruanas eram preservadas naturalmente, quer por secagem ao ar frio ou na areia quente e seca. A nossa equipa dispõe da tecnologia para determinar se este corpo também foi embalsamado. Salta logo à vista esta característica obviamente invulgar. Eu nunca tinha visto um crânio como este. Tem uma forma extraordinária. Eles julgam que é Chachapoya. Não sei nada acerca do povo Chachapoya. Estamos a falar de regiões montanhosas e é por isso que ele tem o nome de Homem-Nuvem. O que é que sabemos acerca deles? Fazem parte de uma cultura incrível, famosa em todo o Peru pelas suas capacidades guerreiras. Era uma raça muito lutadora. Como o Chachapoya, o Homem-Nuvem terá sido membro de uma raça de guerreiros que viveu entre 800 e 1470 d.C. Foram brutalmente suprimidos pelos Incas, que não se detinham perante nada nem ninguém para expandir o seu território. Mas mesmo em plena batalha, conta-se que os Incas admiravam a força e a estatura dos Chachapoya. Sabemos que eram conhecidos por serem muito altos. Altos? Isso não parece corresponder com o que vemos aqui, porque, ainda que ele esteja amarrado e em posição fetal, o comprimento dos membros deste indivíduo não é assim tão grande. Será que é um adulto? Poderia ser um membro jovem da sociedade. É algo que temos de explorar. Steven quer descobrir por que razão a pele do Homem-Nuvem é tão pálida. Eu gostaria de saber se existe alguma coisa na pele, se ele foi preservado naturalmente, ou se existe algo que tenha sido aplicado e possa estar a afetar a sua aparência. Existe uma quantidade anormal de corda em volta da múmia. Estas cordas devem significar outra coisa. Existem cordas a mais para terem sido simplesmente usadas para amarrar as mãos à cabeça e juntar as pernas. O buraco na cabeça do Homem-Nuvem será também uma área-chave para a investigação. Será que é um ferimento mortal? Gostaria de examinar a fundo as implicações deste buraco em relação à vida e à morte deste sujeito. Joanne tem outro recurso para a equipa estudar. Isto é um diário com um revestimento de pelo que pertenceu a W.T. Taylor, que foi a pessoa que trouxe a múmia do Peru. Existem cartas, fotografias, apontamentos e mapas. Gostava muito que tu... Era isso que eu ia dizer. Gostaria imenso de analisá-lo. Para além do livro, a equipa terá igualmente de decifrar as pistas que restam no Homem-Nuvem à medida que tentam descobrir exatamente quem foi e como morreu. Este poderá ser o caso mais emocionante em que a equipa já trabalhou. O arqueólogo forense Duncan Lees já pôs mãos à obra, começando a construir um modelo virtual da múmia. Ele quer esticar o Homem-Nuvem a partir da sua posição fetal, utilizando um aparelho de laser para proporcionar à equipa a oportunidade de ver o corpo inteiro. O que estou a fazer é criar milhões, dezenas de milhões de pontos precisos, pontos medidos com uma precisão ao longo da superfície, e o software irá criar uma imagem. O laser envia um feixe para a múmia e, analisando constantemente a forma como ressalta na superfície, consegue produzir um modelo tridimensional incrivelmente preciso. Nesta múmia temos um acabamento sem brilho, com um branco pálido. Por isso, cada nuance, cada ondulação no tecido, todas as cordas, todos os danos existentes neste crânio extraordinário irão aparecer de forma bastante clara. Irá criar um modelo muito bonito. O feixe e o receptor são de tal forma precisos que o modelo que geram tem uma precisão na ordem dos 20 microns, ou seja, 20 milhões de vezes inferior a 1 metro, menor do que a espessura de uma pestana. Assim que o exame 3D estiver completo, Duncan poderá esticar a múmia e ver a sua altura e compreensão física. A investigadora histórica Jill Scott tem vindo a ler o diário que o engenheiro de Burnley, W.T. Taylor, trouxe juntamente como Homem-Nuvem das suas viagens ao Peru. Desta forma, poderá criar uma imagem do local de origem da múmia e do seu papel na sociedade. Existe aqui muita coisa interessante, mas só perto do fim é que surgem referências que nos poderão ser úteis na investigação desta múmia.
Taylor partiu de Burnley em 1910 e passou 3 anos no Peru. Durante esse período foi preenchendo este livro que revela um forte interesse em múmias e em armamento inca. Fala-nos sobre a altura em que ele descobriu esta múmia e o que teve de fazer para lá chegar. Uma manhã, bem cedo, eu, com mais outros 2, preparámos-nos para entrar no poço profundo em várias partes da passagem. Encontramos várias múmias petrificadas, crânios e ossos humanos. Por muito que este homem descreva aqui os pormenores, não temos nenhum tipo de pista sobre a sua origem, porque tudo o que ele conta é que foram para as montanhas, desceram uma ravina e encontraram um buraco com cerca de 12 metros de profundidade. E isso pode ter ocorrido em qualquer lado. Não podemos ir a um mapa e encontrar um local específico onde a múmia foi descoberta. Uma vez que não existe um local exato, Jill irá precisar de um perito peruano para ajudar a determinar o local de origem do Homem-Nuvem. A investigação já produziu os seus primeiros resultados. Duncan já tem um modelo animado dos dados obtidos a partir do exame de laser. Estive a trabalhar nos dados do exame de laser e coloquei-os nesta caixa de visualização. Permite-nos percorrer a múmia visualmente e de forma rápida. Ele articulou os membros de um indivíduo que Duncan tem quase a certeza de tratar-se de um adulto, tomando em conta o encolhimento que o corpo sofreu ao longo dos séculos. Queres ver uma coisa interessante? Já estivemos a trabalhar nele. Aquilo que fizemos foi pegar na múmia e dividi-la nas diferentes partes de um adulto humano articulado. Os braços, as pernas, a cabeça e tudo o resto. Depois corremos a animação que mostra a múmia a mover-se na sua posição fetal e a colocar-se de pé. Isso é fabuloso. E a olhar para nós no fim. Agora já temos uma altura definitiva, 1,42 m, ou seja, inferior a 1,50 m. 1,50 m? Sim. Não é muito alto. Disseste-me que este povo era famoso pela sua pele pálida, mas também pela sua altura. Eram conhecidos pela sua altura, pela sua estatura. 1,50 m? Sim, na verdade menos do que isso, 1,42 m. Ou seja, se tivesse trazido uma fita métrica, podia mostrar-te, mas de certeza que não passava da altura do teu ombro. Os Chachapoya eram conhecidos por serem altos. Por isso, a revelação de que o Homem-Nuvem tinha apenas 1,42 m lança algumas dúvidas sobre a afirmação de Taylor, que dizia que esta múmia pertencia aos Chachapoya. Com a sua origem étnica em dúvida, a equipa vira-se para a química para tentar encontrar algumas respostas concretas. O químico-arqueólogo Stephen Buckley é especialista na análise química de múmias. Utilizando técnicas pioneiras, ele trabalha com amostras muito pequenas da múmia para determinar a sua origem, a sua idade e a forma como foi preservada. O método que utiliza chama-se GCMS, Espectrometria de Massa Gasocromatográfica. Este complexo processo de análise consegue identificar quantidades ínfimas de compostos químicos que entraram em contacto com o corpo. Stephen também recolhe amostras que serão enviadas para a análise do carbono-14 de forma a estabelecer uma data para o Homem-Nuvem. As múmias peruanas podem atingir os 7.000 anos de idade, por isso, esta será outra pista crucial para determinar a sua identidade. Baseado na pele pálida da múmia, Stephen tem um palpite que o Homem-Nuvem foi preservado artificialmente e, se conseguir reunir provas disso, será uma enorme descoberta. Normalmente, pensa-se que elas são mumificadas naturalmente. E ao olhar para esta, não há nada que nos possa ajudar nesse sentido. Contudo, será interessante ver se a química nos pode fornecer resultados sobre este corpo. A mumificação artificial era uma prática extremamente rara no antigo Peru e apontaria certamente para um indivíduo de elevado estatuto. Joanne também quer que Stephen faça uma análise paleodietética para saber mais acerca do Homem-Nuvem a partir dos alimentos que ingeria, que no caso dele ter vivido nas montanhas seriam colheitas de altitude cujos vestígios podem ser encontrados no cabelo, ossos e no resto do corpo. Estive a examinar o corpo em detalhe e não encontrei vestígios de cabelos, unhas das mãos ou dos pés. Algo muito invulgar para uma múmia sul-americana. Se quiséssemos efetuar uma análise paleodietética, por exemplo, como é que fazíamos? Penso que isso poderia ser um problema. Mas creio que uma outra opção seria talvez procurar saber se o estômago ou os intestinos sobreviveram e analisar o seu conteúdo.
Felizmente, a equipa tem sempre um dos mais conceituados paleopatologistas do mundo por perto. O professor Don Broadwell conjuga o seu vasto conhecimento médico com uma profunda experiência em restos mortais ancestrais. Stephen pediu a Don que obtivesse uma amostra do que resta dos órgãos internos do homem-nuvem e a analisasse para saber qual a sua dieta e descobrir vestígios de possíveis toxinas no corpo. Mas não é uma tarefa fácil. Existe muita decomposição. Teremos de realizar muitas análises. E apraz-me saber que tenho permissão para poder fazê-lo. Para saber qual o melhor sítio para operar, Don conduz o seu exame inicial com um endoscópio normalmente utilizado para operações médicas exploratórias. Já tinha ouvido falar em bifes de alcatra, mas endoscopia de alcatra é novidade para mim. Don está à procura de restos do trato intestinal que poderão fornecer a melhor informação acerca da dieta, possíveis toxinas no sistema ou infecções. Existem algumas estruturas que estão mais completas, mas o interior está extremamente danificado e amarrotado. Don irá cortar parte dos tecidos moles que encontrou da múmia para obter amostras que Stephen possa analisar. O truque está em distinguir entre o que é útil para a investigação e o que é matéria totalmente composta. Certas partes parecem sola de sapato gasta. Isto pode ser parte da parede intestinal. Precisávamos de uma espécie de mini aspirador. Também esperam obter materiais úteis da cabeça do homem-nuvem. Vai analisar o cérebro? Bem, vou analisar o que resta em termos de tecido cerebral. Parece também temos aqui pupa de mosca. Enquanto a equipa espera que as amostras sejam processadas, eles concentram-se em determinar o contexto cultural do homem-nuvem. Uma vez que os conhecimentos da equipa não abrangem diretamente o antigo Peru, Jill Scott encontra-se aqui no Museu de Bankfield, em Halifax, com o Dr. Nicholas Saunders, um antropólogo que se especializou no estudo do Peru pré-colombiano. Dê uma vista de olhos nestas fotografias. O aspecto mais marcante em que todos nós reparámos durante a nossa discussão foi a desfiguração craniana. O que é que nos pode dizer acerca disso? Parece-nos estranho, mas de facto é absolutamente normal na antiga América do Sul. Muitas civilizações deformavam os ossos cranianos desde o nascimento. Sabemos por isso que isto era feito por uma questão de identidade étnica e identidade tribal. E por vezes era feito como um sinal de beleza e também em termos de sinal de estatuto social. A forma invulgarmente alongada e pontiaguda da cabeça do homem-nuvem é claramente resultado de modificação craniana cujos exemplos têm sido encontrados em crânios por todo o mundo. Como é que eles faziam isto? Basicamente ligavam a cabeça com tecido e por vezes com placas de madeira à frente e atrás ou em ambos os lados, dependendo da forma que eles queriam. Exato. Mas para eles era um ideal estético, era uma questão de beleza. Durante um período de 2 anos, com início logo após o seu nascimento, o homem-nuvem terá tido a sua cabeça firmemente ligada, enquanto o seu crânio era ainda maleável, para moldá-lo nesta forma extraordinária. O esforço que este procedimento terá exigido sugere que o homem-nuvem era definitivamente um membro de elite da sua sociedade. Trabalhando com as fotografias da múmia, Nick descobriu outras pistas interessantes para a sua identidade. Sabemos que no antigo Peru, os prisioneiros de guerra, e talvez mesmo os xamãs, que executavam feitiços inapropriados, eram muitas vezes atados com cordas, atavam as pessoas umas às outras, que por vezes eram sacrificadas. Existe uma possibilidade intrigante, que não podemos provar neste momento, de este indivíduo ter sido um prisioneiro de guerra. Talvez o homem-nuvem, amarrado com tanta corda, tenha morrido em cativeiro. Para explorar esta possibilidade e tentar saber mais acerca da identidade da múmia, Jill espera que Nick possa desvendar os segredos contidos no diário de Taylor,
A sua primeira análise revela algumas discrepâncias perturbadoras. As condições em que ele encontrou estas múmias têm mais a ver com a costa do que com a floresta de altitude no cimo das montanhas, de onde ele poderá ter vindo. Mas não parece que seja esse o caso. Por exemplo, quando ele se refere que desceu um buraco com 12 metros com uma corda ao encontro destas múmias, se isto fosse na região dos Chachapoya, ele teria de escalar uma ravina com 30 metros para conseguir chegar até elas. A teoria Chachapoya parece estar ainda mais em dúvida. Ele menciona que estavam rodeados de terra e areia, algo que não se adequa à região Chachapoya. E também faz uma alusão aos tijolos de lama que cercam algumas destas múmias, o que novamente nos transporta para a costa sul, onde os tijolos de lama se encontram preservados. Na região Chachapoya, onde chove constantemente, não durariam 5 minutos. Nick também refere que o antigo território de Chachapoya distava pelo menos 320 km de Lima, onde Taylor se encontrava baseado. Eu julgo que é muito mais provável que ele tenha feito uma viagem de um dia ou dois em torno da zona de Lima, talvez ao sopé dos Andes. E com um guia, encontrou e localizou estas coisas e trouxe-as consigo. Ou seja, não é algo tão heróico e não se trata definitivamente de um Chachapoya. Isto vem confirmar as suspeitas da equipa suscitadas pela primeira vez a quando o exame de Duncan que revelou a baixa estatura da múmia. A partir da descrição presente no diário de Taylor, parece que as suas expedições nunca se aproximaram sequer do território de Chachapoya. Penso que estamos provavelmente a olhar para uma pequena cultura ou sociedade costeira que prosperou por volta do ano 1000, 1200 ou 1300 depois de Cristo. E trata-se do mesmo tipo de mumificação que estas pessoas efetuavam ao longo da costa. Este é o primeiro grande avanço da investigação. Os dados sugerem que o Homem-Nuvem não é Chachapoya, como eles julgavam inicialmente, mas provém provavelmente da costa e não das montanhas, uma cultura totalmente diferente. Este não é o único desenvolvimento da investigação. Stephen teve um grande contratempo. Nenhuma das amostras que Don retirou da múmia forneceram informação dietética. Isto significa que a equipa não tem qualquer noção sobre a sua dieta, o que poderia ter determinado o local de origem do Homem-Nuvem. Mas conseguiu descobrir outros dados importantes. Os resultados do carbono 14 acabaram de chegar e trazem consigo uma data para o Homem-Nuvem. 1100 depois de Cristo, exatamente como o antropólogo Nick Saunders suspeitava. Esta data coloca a nossa múmia num período em que não existia nenhuma cultura predominante no Peru, onde pequenas tribos guerreiras lutavam entre si por território num vazio de poder. E uma vez que o Homem-Nuvem viveu numa época tão violenta, a equipa precisa de testar a sugestão de Nick de que o excesso de cordas em volta do corpo indica que se tratava de um prisioneiro de guerra que morreu em cativeiro. Duncan tem estado a trabalhar nestas imagens para separar a corda do resto do corpo. Eu sei que isto parece um pouco suspeito, mas estou certo de que existe um método para a loucura. A questão é que conseguimos obter dados muito bons a partir do varrimento feito com laser e olhando para a imagem. Temos uma dimensão para o comprimento da corda. Pelo que conseguimos medir, temos cerca de 2,5 metros de corda. Existem zonas que estão tapadas, que não podemos ver, o que poderá dar mais meio metro, talvez um pouco mais, ao comprimento. Muito bem. É muito bonito estar a olhar para a imagem virtual, mas penso que precisamos de ter uma ideia real do comprimento da corda e como é que foi amarrada. Estava com esperança que me pudesse ajudar nessa parte para poder ver como isto foi feito. Se estes 3 metros de cordas chegarem para Duncan amarrar a Jill, isso poderá apoiar a teoria de que o Homem-Nuvem era um prisioneiro. Ora, muito bem. As mãos e os joelhos estavam amarrados. Okay. Como vês, já quase não sobra corda. Pois não, parece-me a mim que este tipo de amarração terá servido para manter o corpo em posição após a morte. Para mantê-lo literalmente em posição fetal. Sim, exato, e não para outro fim. Apesar de 3 metros de corda terem parecido inicialmente uma quantidade substancial, o suficiente para amarrar um prisioneiro, a experiência de Duncan colocou de lado a teoria de Nick Saunders de que o Homem-Nuvem teria sido mantido preso.
A equipa decidiu voltar a focar a investigação e a descortinar que segredos é que o próprio corpo poderá estar a esconder. Levam o homem-nuvem para ser radiografado. O raio-x destaca a modificação craniana da múmia. Mas será que consegue revelar sinais de idade, ferimentos ou cicatrizes de batalha? Armada com as imagens, Joanne encontra-se com o paleopatologista Don Broadwell para ver se consegue extrair alguma informação a partir delas. Os dentes não estão particularmente gastos. Julgo tratar-se de um adulto muito jovem, mais adulto do que adolescente. Joanne quer determinar exatamente o que causou o buraco na cabeça do homem-nuvem. Questionei-me logo de início se seria um ferimento de guerra. Pergunto se a natureza do buraco pode confirmar essa hipótese. O meu pensamento imediato é que se trata de uma cirurgia antiga. Mas claro que existem outras possibilidades. Ao olhar para ele, temos de ponderar outras hipóteses. As infecções podem provocar buracos na cabeça. Os tumores podem provocar buracos na cabeça. Joanne não está convencida e quer saber mais sobre ferimentos de batalha. Por exemplo, acha que o impacto de uma funda num crânio como este poderia resultar na forma que vemos aqui? Duvido, mas vamos também considerar essa hipótese. A questão é que, se eu a atingisse na cabeça com um martelo, o resultado seria uma fratura comprimida. O seu crânio quebrar-se-ia em torno da zona de impacto do martelo. Mas neste caso o osso continua lá. E a única forma de ter um buraco seria se o seu cirurgião cortasse o osso partido. Por isso... E podia ser esse o caso, não podia? Será alguém que foi trazido de um campo de batalha e sobre o qual os cirurgiões da altura, que eram bastante sofisticados, fizeram algum tipo de cirurgia? É possível? Uma forma comum de cirurgia craniana no Antigo Peru era a trepanação, a remoção cirúrgica de uma porção do crânio para aliviar a pressão provocada por um ferimento ou por uma dor crónica. Seria interessante descobrir os vários tipos de cirurgias que podiam ser feitas. De que forma é que podemos repetir esses procedimentos? Precisamos mesmo de descobrir o que causou isto. Qual será a melhor forma de o fazer? Fazendo experiências? Até agora a equipa sabe que o homem-nuvem era um homem jovem de elevado estatuto proveniente da costa peruana que morreu ainda novo, com pouco mais de 20 anos. Agora, para estabelecer a causa de morte, os nossos investigadores terão de executar duas experiências práticas. Para testar a teoria favorita de Dunn, irão reproduzir o tipo de cirurgia à cabeça que se fazia na altura. Para testar a teoria de Joanne, terão de simular um ferimento de batalha. O Antigo Peru era um local violento, repleto de culturas guerreiras que se envolviam em batalhas terríveis. Atacavam-se mutuamente com machados, bastões e fundas, as armas mais comuns. Nick Saunders, o perito sobre o Antigo Peru, tem uma teoria sobre a arma que poderá ter causado o ferimento no homem-nuvem baseado no tamanho e na forma do buraco. Isto é uma funda. Estas coisas eram usadas como fundas, mas também serviam para usar na cabeça. Eram usadas em guerra e depois como adorno. Provocavam danos e ferimentos terríveis na cabeça de alguém, que é talvez o caso da nossa múmia. Com a possível arma encontrada, a equipa está agora em posição de tentar recriar o ferimento da múmia. O resultado poderá revelar o que causou este buraco misterioso na cabeça do homem-nuvem. A investigadora Joanne Fletcher encontra-se na praia de Flamborough, em North Yorkshire. Não estará satisfeita enquanto não confirmar ou eliminar a possibilidade do buraco na cabeça ser um ferimento de guerra. Tom Richardson trabalha na armaria de Leeds e é um especialista em tecnologia de armas antigas. Joanne propõe-lhe o desafio de recriar o ferimento da múmia. Eu consigo arremessar um projétil com uma funda a 30 metros por segundo. Nada mal. É bastante rápido. É mais rápido do que os arremessos feitos pelos melhores lançadores de cricket. E claro que eles fazem ressaltar a bola no chão antes de chegar ao batedor. Então estamos a falar de algo que poderia provocar muitos danos. Uma coisa a essa velocidade? Sim, sim. É como se fosse uma versão antiga de uma bala disparada por uma arma, não é? Sem dúvida. É muito difícil usar uma funda de uma forma tão letal.
Para testar o poder letal de uma funda, eles trouxeram a cabeça de um porco para servir de alvo. Joanne também trouxe consigo um velocímetro para determinar a velocidade do projétil que Tom irá arremessar. Ocupam as suas posições. Se Tom conseguir atingir a cabeça do porco com força suficiente, poderá provar que o ferimento da múmia foi possivelmente causado por uma funda. 65. Tom está a obter valores de 65 milhas por hora ou 105 km por hora, mas ainda não acertou no alvo. Claro que o problema deste tipo de arma é a pontaria. Como é que eles as utilizavam? Em vez de ter um único atirador a arremessar o projétil, temos de pensar num grupo inteiro, talvez com 500 homens a arremessar pedras sobre um grupo de pessoas. Ou seja, uma espécie de bombardeamento aéreo. Exatamente. Finalmente, começa a aproximar-se da cabeça do porco. Acertei-lhe. Apesar de ter acertado na cabeça a 105 km por hora, nem sequer perfurou a pele. De momento, a teoria do ferimento de batalha de Joanne não parece muito convincente. Entretanto, o arqueólogo forense Duncan Lees quer explorar a forma como a antiga cirurgia poderá ter provocado o ferimento, trepanando o crânio de um porco. O comandante cirurgião da Marinha Real, Mike Edwards, está particularmente bem qualificado para conduzir este procedimento. A última vez que fiz algo parecido a isto foi numa tenda nos arredores de Bassorá, em 2003. Fui chamado para operar um fuzileiro real que tinha sido atingido por um estilhaço. No antigo Peru, as pessoas também eram trepanadas devido a ferimentos de guerra. Uma das principais razões para o fazer seria em caso de traumatismo. Certo. Normalmente devido a golpes de bastões e fundas. Era comum haver fraturas cranianas. Ou seja, no fundo é uma espécie de medicina de campo de batalha. Mas também haveria razões não traumáticas para o fazer. Por exemplo, para curar a epilepsia. Se alguém tivesse um tumor cerebral que estivesse a crescer e tivesse cada vez mais dores de cabeça, podiam operá-lo para libertar os espíritos malignos. As pessoas têm sido trepanadas em inúmeras culturas por todo o mundo, desde há pelo menos 9.000 anos. Penso mesmo que existem extrapolações modernas desta prática, feitas por lunáticos que julgam poder alcançar o céu abrindo o seu crânio. É bastante provável que muitos dos que eram trepanados no antigo Peru também buscassem algum tipo de despertar espiritual em vez de alívio de um ferimento na cabeça. Para esta experiência, Mike irá utilizar uma réplica de um antigo instrumento cirúrgico que poderá ter sido utilizado no Peru do século XII. Fala-me das ferramentas que trouxeste contigo, Mike. Isto aqui é uma lâmina de obsidiana. Vidro vulcânico, correto? Vidro vulcânico. E parece ser extremamente afiado deste lado. E é mesmo afiado. Diria que se assemelha a um bisturi que temos aqui. Muito bem. Podemos ver que, na verdade, isto pode ser ainda mais afiado do que o bisturi. Sim. Se o ferimento do homem nuvem foi provocado por trepanação, este tipo de lâmina de obsidiana é provavelmente a ferramenta que está sendo usada para cortar a sua cabeça. Mike quer utilizar este utensílio para ver se consegue recriar o mesmo tipo de buraco na cabeça de um porco. Esperemos que isto seja suficientemente afiado. Fantástico. Depois de cortar a primeira camada de pele, torna-se mais fácil. Preciso de um pouco de pressão. Se eu fizesse este corte, e se ele estivesse vivo, ficaria a sangrar tremendamente. Penso que seria possível perder mais de 2 litros de sangue devido a uma laceração grave do scalp. Existem provas de que os antigos peruanos teriam utilizado metal incandescente para cauterizar vasos sanguíneos e estancar hemorragias. Vou fazer aqui um corte. Se não desmaiasse com a dor, o homem-nuvem estaria consciente durante a operação. Fiz uma incisão circular em volta desta zona, como podes ver, e atravessei a parte exterior do crânio. Sinto que estou a entrar e planeio continuar assim até conseguir atravessar o crânio. E o que eu não quero fazer é cortar demasiado e chegar ao cérebro. Isto é mesmo muito bom, que bela ferramenta. Penso que não conseguiria um melhor resultado com um cinzel moderno ou um bisturi.
45 minutos depois, Mike está quase a penetrar o crânio do porco. Isto está quase a sair. Já vejo movimento. Já sinto realmente movimento. E se eu conseguir levantar isto? Absolutamente fantástico. Ou seja, temos um bocado de osso trepanado e ficamos com o buraco e o cérebro por baixo, mas sem qualquer dano, parece-me estar intacto. Utilizando uma ferramenta da Idade da Pedra, Mike conseguiu trepanar um crânio sem sequer danificar a membrana que envolve o cérebro. A equipa explorou o que poderá ter causado o ferimento na cabeça do homem-nuvem de duas maneiras. Antes dos resultados poderem ser avaliados, os 2 crânios de porco danificados precisam de ser radiografados. Enquanto Joanne e Duncan fizeram experiências com cabeças de porco, Stephen esteve a analisar milhares de páginas de compostos químicos geradas pelas amostras que ele retirou da múmia. Para obter uma resposta definitiva sobre as experiências, Joanne recorre novamente a Don Broadwell para ver se as imagens de raio-x confirmam a sua teoria de que o orifício foi provocado em batalha. Temos a cirurgia aqui e em baixo temos os resultados provocados pela funda. Penso que a sua experiência com a funda danificou o crânio apenas superficialmente. Creio que a experiência com a trepanação obteve um belo resultado e deixa-me realmente convencido de que se trata, sem dúvida, de uma trepanação. Don é conclusivo. O buraco na cabeça do homem-nuvem foi causado por uma trepanação. Quer dizer que o meu dia na praia foi completamente em vão? O seu dia na praia foi encantador. Espero que o tempo tenha estado bom e que tenha dado para molhar os pés, mas em relação a estes resultados, esqueça. Terá sido uma cirurgia bem-sucedida? Sem dúvida, porque no raio-x podemos ver que existe cicatrização em volta do buraco. Então podemos dizer que isto não foi imediatamente fatal? Não, de forma alguma. E não foi a causa da morte? Não. Então este indivíduo sobreviveu durante quanto tempo? Está tão bem cicatrizado que não dá para dizer ao certo, mas viveu ainda muitos meses. O homem-nuvem sobreviveu à sua cirurgia. Mas dado que morreu tão novo, será que uma cirurgia destas o terá deixado suscetível a infecções? Longe de confirmar a causa da morte, as experiências da equipa levantaram ainda mais perguntas. Não existem pistas quanto ao motivo do homem-nuvem ter sido trepanado. Terá sido por sofrer de graves dores de cabeça ou epilepsia? Ou terá ele aberto voluntariamente a sua cabeça para ficar mais perto dos deuses, como muitas outras pessoas fizeram ao longo dos séculos? Joanne convocou uma reunião da equipa. Se não existe causa da morte, pergunto, o que vamos fazer a partir daqui? Eu não partilho do pessimismo, porque o processo forense é um pouco como eliminar itens de uma lista. Existem muito poucos elementos corretos e muitas coisas que se vão colocando de parte, e o trabalho que temos feito até aqui é excluir coisas da lista. Estou certa de que existe aqui uma história fantástica, percebe-se só de olhar. É uma múmia fabulosa e eu quero fazer-lhe justiça. Por isso, talvez eu esteja a ficar um pouco desesperada cedo demais. Pessimista. Sim, pessimista. Ainda há muita ciência por fazer, muita coisa que ainda não investigamos. Há certamente coisas óbvias, mesmo em frente aos nossos olhos. Já devem existir respostas das análises que o Stephen tem vindo a fazer. Que novidades é que tens? A múmia foi fumigada. A sério? Como parte do processo de mumificação? Sim. Isto é uma grande revelação. O palpite de Stephen acertou em cheio. Ele descobriu que a cor pálida da pele da múmia foi produzida artificialmente. O corpo foi fumigado como método de preservação. Existe nicotina juntamente com o que parecem ser folhas de tabaco. Isso é espantoso. Sim. Não há dúvida que foi mumificada. Uma surpresa, talvez. Incrível. Um pessimismo pouco justo, diria eu. Eu sei. Os cientistas descobrem sempre os dados corretos. Eu sei, são notícias fantásticas. Isto é realmente importante, não é? É a primeira vez que tenho conhecimento de uma múmia a quem fizeram isto. Sim, é bastante interessante. É a declaração mais subvalorizada do ano. As provas ou casos de mumificação artificial no Peru são praticamente inexistentes. Isto sugere que o homem-nuvem pertencia à elite. A fumigação do corpo terá ajudado a preservá-lo, mantendo os insetos afastados. Mas obter o tabaco para este procedimento terá sido uma tarefa difícil.
seria certamente um dos produtos mais raros e preciosos, uma vez que o tabaco mais próximo era cultivado na bacia do Amazonas, a pelo menos 650 km de distância. Teriam sido necessárias semanas de viagem para trazê-lo para a região costeira onde vivia o Homem-Nuvem. À medida que os resultados vão chegando, Stephen apercebe-se que está à beira de uma enorme descoberta científica. Ele descobriu substâncias químicas que mostram não só que o Homem-Nuvem foi fumigado, como também embalsamado. Na cabeça temos uma cera vegetal que é muito característica. É cera de maleiteira, proveniente do México. Mas nas pernas temos cera de um inseto, que é algo invulgar. As pernas do Homem-Nuvem foram tratadas com cera de inseto, o seu corpo com um bálsamo à base de resina de árvore e a sua cabeça com uma cera vegetal, funcionando acima de tudo como conservantes para evitar que a água e os fungos entrassem no corpo e o destruíssem. Mas o que torna os resultados de Stephen tão intrigantes é o facto destas substâncias não estarem disponíveis na costa do Peru. A cera de maleiteira encontrada na cabeça provém de um pequeno arbusto que ainda hoje é utilizado em produtos de beleza. Foi obtida no México, a uns incríveis 3.200 km de distância, noutro continente, a América do Norte. A aplicação destes produtos valiosíssimos no seu corpo significa que o Homem-Nuvem terá sido uma pessoa extremamente importante. Uma atenção tão generosa sugere o equivalente a um funeral de Estado. Se eu fosse levado a especular sobre a identidade deste indivíduo a partir dos dados científicos, diria que se tratava de uma pessoa de elevado estatuto. Foi tratado com substâncias que percorreram enormes distâncias, tendo sido por isso um processo muito dispendioso, o que demonstra tratar-se de uma pessoa rica e importante. Era alguém muito especial. Para saber o que estas substâncias simbolizavam nos rituais fúnebres do antigo Peru, Stephen precisa de consultar um especialista. Ele enviou os seus resultados de laboratório ao perito da equipa em assuntos peruanos, Nick Saunders. As descobertas científicas de Stephen são espantosas, mas não irão desvendar completamente o segredo do papel do Homem-Nuvem em vida, a não ser que sejam inseridas no seu contexto cultural. A perseverança de Stephen deu frutos. O antropólogo Nick Saunders examinou os dados químicos e enviou por e-mail algumas conclusões surpreendentes. Há muito para analisar. Uma das coisas em que reparei foi que a receita que descreveu é, na verdade, um microcosmo do mundo das ervas medicinais. Cada elemento representa física e simbolicamente uma substância importante. Muito bem. Mostra-nos que estes povos antigos tinham uma filosofia do corpo, onde substâncias diferentes e combinações distintas eram vistas como simbolicamente apropriadas para a cabeça e para as pernas. É isso, não é? É exatamente isso que a ciência nos está a querer dizer. Sim. O processo de embalsamamento revestia-se claramente de um enorme significado simbólico. Cada parte do corpo do Homem-Nuvem foi deliberadamente tratada com uma substância diferente, a sua cabeça com cera vegetal, o seu corpo com resina de árvore e as suas pernas com cera de inseto. A presença de cera de inseto na nossa múmia pode indicar que ele terá sido um xamã ou feiticeiro, que utilizou estas criaturas para curar maleitas durante a sua vida e que, por sua vez, foi protegido na morte pela sua essência espiritual. Brilhante. Sim. Fantástico. A ciência factual em conjugação com a história cultural. Sim, é gratificante ver a ciência a fazer sentido. É sem dúvida uma grande descoberta. As provas sugerem que o Homem-Nuvem era um xamã, um curandeiro tribal que produzia feitiços e comunicava com o mundo espiritual. Os insetos tinham uma qualidade divina nas sociedades do antigo Peru como portadores de doenças. Eram também usados na medicina preventiva. É possível que os xamãs consumissem determinados insetos com propriedades psicadélicas como parte da sua comunicação ritual com os deuses. Mas há mais. A nicotina acumulada no corpo poderá ter vindo em parte do seu consumo durante a vida, no caso de ele ter sido um xamã que consumia tabaco, mas também do tratamento ritual post-mortem da múmia, que era adequado aos xamãs. Ainda hoje existem xamãs de tabaco na Venezuela. Xamã de tabaco. Que conceito fantástico. É excelente, e eu estava confiante na ciência da química, mas é muito bom ver que faz realmente algum sentido.
As descobertas de Stevens sobre a fumigação com tabaco e os compostos químicos utilizados no embalsamamento do Homem-Nuvem irão alterar a opinião científica sobre as múmias sul-americanas. Após semanas de investigação, a equipa determinou finalmente quem é que o Homem-Nuvem foi em vida. Um xamã, uma figura religiosa poderosa e de elevado estatuto. Um homem que nasceu por volta do ano 1100 d.C., na região costeira do Peru, perto do local onde se encontra hoje a capital, Lima. Depois de ter nascido, a sua cabeça foi ligada para obter esta forma extraordinária, como os outros membros da elite da sua sociedade. Por vezes, era feito como um sinal de beleza e em sinal de estatuto social. Mas o Homem-Nuvem tinha um destino maior do que os seus contemporâneos. Viveu pouco mais do que 20 anos. Creio tratar-se de um jovem adulto, mais adulto do que adolescente. Mas durante a sua curta vida parece ter-se tornado num xamã, um homem santo com ligação direta ao mundo espiritual. E talvez tenha sido trepanado para abrir a sua cabeça à comunhão com os seus deuses. Pode ter sido com a intenção de libertar os espíritos malignos. Nunca teremos a certeza sobre a sua causa de morte. Mas, dada a ausência de outros traumatismos no seu corpo, é provável que tenha morrido de doença ou com uma infecção, possivelmente como consequência a longo prazo da sua trepanação. Quando morreu, o seu elevado estatuto refletiu-se no extraordinário cuidado com que o seu corpo foi preservado, com ceras provenientes de regiões a milhares de quilómetros. Terá sido um processo muito dispendioso, por isso tratava-se de alguém muito rico. Ou seja, começamos com um Homem-Nuvem e acabamos com um xamã do tabaco. Graças aos dotes de embalsamamento da sua comunidade, ele não se decompôs como quase todos os seus contemporâneos. Esta conservação especializada e rara permitiu à equipa trazer este indivíduo de novo à vida e desvendar os segredos que se mantiveram encerrados no seu corpo mumificado durante quase 1000 anos. Versão portuguesa via satélite.